você que está me assistindo e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Júlia e hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo da série Manual de Sobrevivência. E o tema de hoje é como lidar com semana de provas, que é uma coisa que vocês também me perguntavam muito, como eu fazia em semana de provas, como eu agendava meus estudos, como eu botava isso junto com vida social e essas coisas. Então hoje eu vou explicar tudinho pra vocês, um pouquinho de como eu fazia e dar algumas dicas pra vocês também, pra vocês lidarem com essa semana de prova e como vocês podem sobreviver a ela. Então se você quer saber um pouquinho mais, vem comigo. Eu disse isso no vídeo anterior, mas também vale pra esse aqui, que é o ponto principal, que é saiba o seu limite. Não adianta você querer estudar 15 horas seguidos se você não vai aprender nada com isso. Então você tem que saber até quanto você aguenta estudar, até quanto tempo você aguenta estudar direto, quantas horas, se você precisa de tantas pausas, e você tem que regular tudo isso, você tem que saber tudo isso. Então você precisa muito saber o seu limite, saber como você rende em determinado horário. Eu falei tudo isso no vídeo anterior, então se você quiser assistir o vídeo anterior, corre pra ver que eu vou deixar aparecendo aqui nos cards. Eu nunca sei de qual lado aparece, acho que é desse aqui. Mas enfim, vou deixar aqui nos cards aparecendo. 2. Estude o conteúdo no dia que foi dado e revise um dia antes. Isso é muito importante pra vocês fazerem. Eu particularmente não fazia, não fazia quase nunca, mas assim, vez ou outra eu fazia e quando eu fazia dava bem certo. Os professores mesmo recomendam que você faça isso, porque no dia que você chega em casa, assim que você teve a aula daquela matéria, você tá com aquilo fresco na sua mente, você lembra de tudo, ou não, se você for uma Dory que nem eu, você não vai lembrar de muita coisa, mas enfim. É adequado você chegar em casa, pegar o livro pra estudar, fazer exercício, marcar o que é mais importante no livro. Se você quiser fazer um resumo até, é bem melhor, assistir uma videoaula, algo que ajude você a estudar e fixar aquilo na sua mente. Porque assim você vai estar praticando no dia que você aprendeu, com a matéria mais ou menos fresca na sua cabeça e vai te ajudar muito na hora de fazer a prova ou, enfim, até no vestibular, talvez, que você possa até lembrar de uma coisa que você viu na aula e isso é muito importante, é sério. E no dia anterior você faz um resumo ou dá uma revisada nos pontos importantes, aqueles tópicos que o professor mandou anotar no caderno, aquilo que você marcou no livro. E, bom, é sempre importante você ter algo pra ler antes da prova. 3. Não deixe a matéria acumular. Se você seguir todos esses passos que eu acabei de dizer no passo anterior, você nunca vai conseguir deixar a matéria acumular, nem que você quisesse. Então, tente sempre seguir esse ponto de estudar o que foi dado no dia e revisar um dia antes da prova, porque assim você nunca vai ter matéria acumulada. Porque se você tiver matéria acumulada, por exemplo, um dia antes da prova, você tem 15 assuntos para estudar, você vai ficar desesperado, não vai saber por onde começar, vai se embolar um pouco. Então, é muito importante você deixar a matéria toda em dia, estudar tudo direitinho, nos dias certos. E até fazer um plano de estudos, talvez, mesmo que você não estude aquilo no dia certo da matéria. Mas é sempre importante você manter a sua matéria em dia, pra não ter nada acumulado no final e você pensar, meu Deus do céu, estou desesperada, e não saber nem por onde começar. 4. Caso necessário, procure ajuda. Não precisa ser tecnicamente do seu professor, pode ser de um amigo que entende a matéria um pouco melhor do que você, dos seus pais, qualquer pessoa que possa te ajudar naquilo. Eu, por exemplo, já dei essa dica no Instagram e vou dar aqui de novo. Se você conhece alguém que está fazendo faculdade de um assunto que você tem dificuldade, recorra àquela pessoa que esteja fazendo, que já tenha completado, ou qualquer coisa que seja. Porque aquela pessoa está fazendo faculdade numa área aprofundada daquilo. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em biologia e eu tenho uma colega que está fazendo faculdade de microbiologia, biotecnologia, não lembro. Quando eu tive dificuldade em biologia celular, eu recorri a ela, falei, pelo amor de Deus, me explica isso. E ela me explicou a matéria toda, ela me mandou vários áudios me explicando a matéria inteira. E eu consegui entender muito melhor do que se eu fosse tentar ler um livro, procurar em algum lugar. Porque eu, particularmente, não gosto de videoaulas. Porque eu não me dou muito bem com videoaulas. E ela me explicando ali, qualquer dúvida que eu tivesse, eu podia tirar com ela ali na hora. Falar, ah, mas esse ponto aqui você me explicou de um certo modo que eu não entendi. Tem como você explicar de outro jeito? E eu acho bem mais fácil do que procurar uma videoaula pra assistir, já que aquela pessoa tá ali pra tirar sua dúvida na hora. Então, eu acho bem prático e bem mais fácil. E, bom, comigo funcionou muito, porque eu consegui entender tudo com ela me explicando. Então, vale o risco. 5. Sempre faça os exercícios. Os exercícios estão ali pra um único motivo.
motivo, que é fixar aquela matéria na sua cabeça, é fazer você entender como aquilo pode cair numa questão. Então, não adianta de nada você entender a matéria se você não fizer nenhum exercício sobre aquilo, porque você não vai saber como aquilo vai ser aplicado na teoria e na prática. Então, você tem que sempre estar fazendo exercícios, procurando exercícios extras. Eu tenho um livro que me deram na escola, veio junto com o meu material da escola, que é um livro fininho com algumas questões do Enem, sobre todas as matérias. E aquilo me ajuda bastante, porque sempre que eu tenho alguma dificuldade com algum exercício ou com alguma matéria em si, eu procuro aquele livro e procuro a questão sobre aquela matéria, vejo se tem alguma, lógico, e sempre procuro fazer pra ver como que aquilo vai ser aplicado, os pontos que eu tenho que estudar mais, os pontos que eu tenho que saber, os pontos mais importantes, porque toda matéria tem aquele ponto mais importante dela, que é aquilo que costuma cair mais em vestibulares, provas e afins. Então, sempre esteja fazendo os exercícios, procurando também exercícios extras de outros estados do Brasil todo, de fora do Brasil, porque é importante você estar sempre com aquela matéria fixada na sua cabeça para saber como ela vai cair num Enem da vida. 6. Em provas, nunca perca seu tempo em uma questão só. Vestibular, principalmente, gente, você tem um determinado tempo para fazer aquela prova. Até na escola você tem um determinado tempo. Mas no vestibular, a pressão é muito maior, então vou usar isso como exemplo. Eles estimulam um tempo de 3 minutos por questão no vestibular. Imagina que você tem aquele texto desse tamanho para ler, que não cabe nem na telinha da câmera. Você tem esse texto desse tamanho para ler, e você tem umas opções gigantescas que você, às vezes, já nem lembra mais o que você leu no texto. Você tem que voltar no texto para ler. Então, gente, demora muito pra você fazer uma única questão de português, por exemplo. Você não pode perder muito tempo numa questão que você tem dúvida. Por exemplo, o meu pai sempre me disse isso. Quando eu fazia simulados na escola, ele me dizia: quando você não souber algo ou você tiver na dúvida, pula e vai pro que você sabe fazer. Por isso, eu sempre começava todo simulado fazendo matemática, porque pra mim era bem mais rápido. Eu olhava matemática, fazia, quando eu via, tinha passado 20 minutos. Então, não tô dizendo que eu sou a gênia da matemática, óbvio que isso contando as questões que eu pulava, porque eu não sabia fazer de primeira, pra não perder tempo, porque todo minuto conta, principalmente no vestibular. Então, vocês têm que saber se aquilo ali você sabe fazer ou não. Você tem que olhar a questão. Se você olhar a questão e falar, isso eu sei fazer, você pega e faz. Se você olhar a questão e falar, não lembro como faz isso, pula e vai pra próxima. Depois você volta, você vai ter tempo pra isso. O vestibular é feito pra você ter o seu tempo de fazer todas as questões e revisar. Fora o tempo da redação, né? Que geralmente tem um tempo extra pra redação, quando for o dia da redação, óbvio. Mas o vestibular te dá esse tempo extra justamente pra você poder revisar. Então, sempre que você tiver dúvida, você pula, você vai pra próxima questão. Se você também não souber, você pula também. Então, nunca perca muito tempo fazendo uma única questão, porque aquilo ali pode te prejudicar muito no final da prova. Porque pode ser que não sobre tempo pra fazer uma questão que você sabia de verdade. Então, sempre procura fazer primeiro as que você sabe, depois as que você tem dúvida, depois as que você não tem a menor ideia, não lembra, enfim, afins. Porque vai te ajudar bastante esse modo. 7. Relaxe a mente periodicamente. Porque não adianta você querer focar numa prova, por exemplo, eu tenho prova de história amanhã. Aí eu vou falar, eu tenho prova de história amanhã, vou passar a madrugada inteira estudando. Não adianta, gente, o desespero nunca é a solução. Então você tem que saber o seu funcionamento, como eu disse no começo do vídeo, você tem que saber como você funciona para estudo. E você tem que saber também o seu horário de parar, o seu horário de relaxar, o seu horário de dar um tempinho dos livros e pensar mais em outra coisa. Porque não adianta você querer focar demais numa coisa e você não render nada com aquilo, como eu disse no vídeo anterior. Então sempre tenha a sua pausa, o seu momento de parar, relaxar, ler um livro de alguma coisa que você goste, mexer no celular, assistir televisão, jogar. Enfim, qualquer coisa que relaxe sua mente e tire um pouco do seu foco de estudo. 8. Dê mais pausas ainda quando você estiver estudando uma matéria com a qual você não goste e não goste tanto de estudar. Por exemplo, eu não gosto de geografia. Então, se eu tiver que estudar 2 horas para geografia, vai ser completamente diferente se eu tivesse que estudar 2 horas para matemática. Porque passando 2 horas estudando matemática, pra mim, é estalar de dedos. Estalou o dedo, passou 5 horas estudando matemática. Geografia, se estalar o dedo, passou 3 minutos. Então, é muito difícil estudar uma matéria que a gente não gosta, e eu sei bem disso. Mas não se desespere, não pense, meu Deus, o mundo vai acabar porque eu não sei estudar isso. Gente, calma, tudo tem solução. Aquela matéria que você não gosta, você pega pra estudar, fala, vou estudar isso aqui. Tantas páginas do livro.
Aí você pega, lê o livro todo, o módulo inteiro, como, sei lá, enfim, a matéria que você tem pra estudar. Você lê aquilo tudo. Marca o que é importante. Beleza, agora eu vou dar uma pausa porque já tô vendo geografia demais por hoje. Aí você sai. Daqui a 10 minutos você volta. Tá, agora eu vou anotar pontos mais importantes disso aqui que eu marquei. Beleza, sai. Enfim, vai fazendo coisas em partes. Porque por mais que você perca um pouco do foco, vai ser muito mais fácil de estudar dessa forma. Porque você não vai estar sobrecarregando sua mente com uma matéria que você não gosta. E isso é muito chato, eu sei como é chato ter que estudar uma matéria que a gente não gosta, mas é necessário. Porque o Enem cobra. Se o Enem não cobrasse, ia ser muito mais fácil. Mas você tem que estudar aquilo. Então, sempre procure o seu método mais fácil de estudar. É lógico que nada disso aqui é regra. Isso aqui é só conselho para caso você queira seguir isso, ver se funciona com você ou não. Mas nada é regra. Se você funcionar dessa forma, ótimo. Se você não funcionar dessa forma, ótimo também. Todo mundo tem seu meio de funcionamento mais fácil. Então você tem que descobrir o seu. 9. Entenda que uma nota não define o seu conhecimento. Eu já cansei de saber a matéria inteira e tirar nota baixa em prova. Eu sempre uso um exemplo no meu primeiro ano do ensino médio. Eu fui fazer uma prova de história e eu sabia tudo. A página do caderno inteira eu decorei. Cada palavra da folha do caderno eu decorei. Cada palavra da folha. Então eu sabia tudo. Porque tudo que estava escrito ali eu sabia. Então eu pensei, pô, vou gabaritar. A prova valendo 9, se eu não me engano eu tirei 4. Por aí. E eu pensei, caramba, como que isso aconteceu? Porque quando eu fui pegar a prova pra fazer, eu não sabia fazer. Porque eu estudava do jeito errado. Cada matéria eu tinha um modo de estudar. Porque eu sabia como o professor funcionava. No final do ano que eu descobri como estudar pra história, mas isso aí... métodos de estudo fica para um outro vídeo. E quando eu peguei aquela prova e eu não sabia fazer quase nada, eu pensei, gente, como que eu vou fazer então? Porque se sempre que eu for estudar eu tiver esse resultado, eu prefiro não estudar e ter um resultado que eu sei que eu vou tirar. E eu lembro exatamente que eram umas cadeiras de madeira, aquelas cadeiras que você consegue escrever nelas, e quando eu entreguei a prova, eu fiz a prova inteira, chutei a maior parte, e quando eu entreguei a prova, eu escrevi cada palavra do caderno na mesa. Depois de entregar a prova, é lógico, eu não tava colando, pelo amor de Deus. Mas quando eu entreguei a prova, eu escrevi cada palavra do caderno na mesa. Porque eu sabia a folha inteira. E eu queria mostrar pra mim mesma que eu sabia. E eu falei, gente, não é possível. Aí eu escrevi, quando eu peguei o caderno e olhei ele igualzinho, eu falei, gente, eu sabia a folha inteira, como eu tirei essa nota? Então, pra mim foi bem frustrante. Mas depois eu entendi que eu estudava do jeito errado. E, enfim, depois eu progredi muito em história. História foi minha primeira nota vermelha na vida. Que foi no primeiro ano, que foi 5 na média. A média na escola era 6. Foi horrível pra mim, eu fiquei bem mal. Eu achei que meu pai fosse me matar. Mas ele entendeu, falou, todo mundo tem sua primeira vez, né, e tal. Mas depois disso eu também não tirei mais nota vermelha em história. E no terceiro ano eu fiquei com 9 ponto sei lá o que na média de história. Então assim, foi um progresso bem gigantesco, porque eu aprendi a estudar pra história. Então, vocês têm que entender que uma nota não vai definir o seu conhecimento nunca. E por último, o 10º. Use os recursos que você achar mais adequados. Como eu disse há alguns passos atrás, eu não sei em qual foi, eu não gosto de estudar por videoaula. Eu não gosto de estudar por videoaula. Mas se você acha videoaula um recurso que te ajuda, usa e abusa de videoaula. Pega a videoaula do Pinterest, se você quiser. Mas assiste videoaula que é o que funciona com você. Estuda pelo livro se é o que funciona com você. Estuda com seu amigo se é o que funciona com você. Eu, por exemplo, eu não era muito de estudar. Mas quando eu estudava, eu pegava o caderno e lia, porque sempre os pontos mais importantes estão no caderno. E procurava fazer alguns exercícios também para fixar o conteúdo. Mas eu tenho uma amiga que o método dela de estudo é explicando para os outros. Então, toda vez antes das provas de história, porque ela é muito boa em história, então, sempre antes das provas de história, todo mundo se reunia em volta dela e ela falava a matéria inteira. Ela explicava pra gente a matéria inteira. Porque além dela estar estudando pra ela estava ajudando a gente a estudar também. Porque ela estava explicando de um jeito diferente do professor. Então, isso sempre era uma ajuda a mais. Então, cada um tem seu método de estudo, cada um sabe como funciona melhor. E se você não sabe ainda, você vai descobrir. Porque você tem que tentar várias coisas. Eu tentei videoaula, não funcionou, eu não entendi nada. Então, eu desisti. Falei, deixa pra lá, eu tento outra coisa.
E, bom, com o tempo a gente vai descobrindo o que funciona com a gente. Bom, gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva aqui no canal. E ative o sininho, porque todo mês eu vou estar postando pelo menos 2 vídeos desse conteúdo de manual de sobrevivência. Então, se vocês gostam dessa série em si, comentem aqui tópicos pra eu falar sobre nessa série, porque eu quero prolongar ela bastante e eu preciso da ajuda de vocês nisso, porque senão eu não vou saber sobre o que falar, eu não vou saber o que vocês querem ver. Então, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver na série Manual de Sobrevivência. Sempre que eu falar Manual de Sobrevivência eu vou fazer isso, desculpa. Enfim, gente, é isso. Um beijo e tchau!